Olá pessoal, vamos começar um assunto muito interessante que a gente chama de equilíbrio químico. É um assunto que afeta e está relacionado a processos de produção industrial, como o processo Haber-Bosch de produção da amônia, processo que ocorrem dentro do nosso corpo, né, em que as células elas lutam para evitar atingir o equilíbrio total, o equilíbrio químico total. Isso é extremamente interessante. E eu vou começar explicando equilíbrio químico através de um equilíbrio físico típico que a gente já viu, né? Quando a gente definiu, né, a pressão máxima de vapor, a pressão de vapor, né? Nós falamos num sistema de um líquido puro, no caso a água, que você está vendo aqui, que à medida que o tempo vai passando, vai vaporizando. E aí, em um determinado momento, quando você coloca um medidor de pressão aqui, o manômetro, esse manômetro aqui vai subindo, vai apontando valores cada vez maiores, porque vai vaporizando a água. Só que chega um momento que o ponteiro do manômetro se estabiliza, né, indicando que o sistema atingiu aquilo que a gente chama de pressão máxima de vapor associada ao líquido, no caso a água. E isso daí é atingido quando você atinge um sistema, a gente fala que a pressão parou de variar porque o sistema atingiu um equilíbrio, ou seja, a quantidade de moléculas de água passa do estado líquido para o estado de vapor num certo intervalo de tempo é o mesmo que a quantidade de moléculas que passa do estado de vapor para o estado líquido. E a gente representa esse equilíbrio dessa forma aqui, por essa representação aqui com duas setas, uma indo e a outra voltando. E você tem uma velocidade de vaporização e uma velocidade de condensação. Então a gente diz, como eu mostro nesse gráfico, que o sistema entrou aqui em equilíbrio quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da inversa. Quando você atinge esse ponto aqui, esse sistema, nós temos o equilíbrio. Isso vale para esse processo físico, mas também vale para reações químicas. É importante destacar aqui para você, né, que o equilíbrio é um processo absolutamente aqui dinâmico, não é um processo estático, ou seja, a reação química está acontecendo. Você tem consumo de reagente, formação de produto e também, né, o consumo de produtos e a formação de novos reagentes. Então, para caracterizar esse estágio especial, nós usamos uma constante que a gente chama de constante de equilíbrio químico, tá? Que vai ser um momento representativo e fundamental do sistema. Como as espécies, a quantidade, a concentração das espécies vai parar de variar, faz sentido você usar uma constante ao longo do tempo para caracterizar esse estágio de equilíbrio. E é importante dizer que a gente está sempre pensando em reações reversíveis, reações que elas têm reagente-produto e que o produto vai voltar a se converter em reagente. Isso, inclusive do ponto de vista de modelo de colisões eficazes, é justificável, porque afinal os produtos que estão sendo formados também vão colidir entre si para voltar a formar as substâncias originais do sistema, né? E muitas vezes a gente considera isso, né, ocorre isso e estuda isso, embora isso não seja dito, em sistemas fechados, né? E é importante, a gente vai estudar no futuro, que se a gente muda condições, às vezes de pressão, de temperatura ou outras condições aqui, a reação está submetida, essas reações reversíveis estão submetidas, o sistema vai responder a essas mudanças, indicando o dinamismo do processo, inclusive, né? Agora, é interessante falar o seguinte, então, como a gente está pensando em reação reversível, eu não vou entrar no mérito de quando a reação vai ser reversível ou não, mas eu quero falar para você que o sistema entra em equilíbrio quando uma
a energia livre de Gibbs do sistema, tá? Ela atinge o seu valor de mínimo. Quando essa energia livre do sistema vai atingir o menor valor possível, a gente diz que o sistema entrou em equilíbrio, certo? Então, é bom lembrar dessas informações. Então, a gente tem o seguinte, vamos partir do pressuposto que a reação é reversível, ok? E vamos partir do pressuposto que, sendo uma reação reversível, ela vai atingir o equilíbrio. O que eu posso fazer diante dessas circunstâncias, né? E foi exatamente o que o Gutenberg e o Wage, em 1863, pensaram, né? Eles, partindo do princípio que a taxa da reação direta, né, é igual à taxa da reação inversa, que a gente já mostrou aquele gráfico, e que nós vamos ter concentrações de todas as espécies constantes ao longo do tempo, eles chegaram a uma expressão genérica para a constante de equilíbrio. Então, se a gente tem uma reação genérica desse tipo aqui, tá? Que ela tá aqui a representação do equilíbrio com uma seta indo e voltando, e aqui eu vou produzir o desenho-desão, eu sei que eu tenho uma velocidade que está associado à reação direta e uma velocidade que está associada à reação inversa. Muito bem. Quando o sistema atinge o equilíbrio, eu posso escrever tranquilamente isso daqui, VD igual a VI. Só que a gente lembra da cinética química que VD, velocidade da reação direta, é uma constante de equilíbrio, que eu vou chamar de KD, concentração de A, então você está lendo a reação da esquerda para a direita, elevado a Azinho, B elevado a Bzinho, supondo o processo absolutamente elementar aqui, certo? Ao mesmo tempo, VI vai ser escrito assim como KI, constante da velocidade de reação, agora lendo da direita para a esquerda, concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho. Quando você iguala isso daqui, a gente pode escrever isso daqui assim, ó, KD vezes concentração de A, Azinho, concentração de B, Bzinho, igual a KI, concentração de C, Czinho, D elevado a Dzinho, ou seja, os seus coeficientes estequiométricos. Agora a gente vai deixar tudo aquilo que é concentração de um lado e aquilo que é constante do outro. Então, nós vamos deixar assim, KD sobre KI, certo? Vou rebatizar essa constante de Kzão aqui, certo? E aí eu vou colocar concentração de C, Czinho, concentração de D, Dzinho sobre concentração de A, Azinho, B, Bzinho aqui. E nós vamos definir, acabamos de definir o que é a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é isso daqui, é a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes. Eu continuo chamando o que está do lado direito de produto, embora essa coisa de produto e reagente, quando você tem reação reversível, se perde um pouco, mas o que está na direita é produto, o que está na esquerda é reagente, por uma questão usual, né? Então, elevado ao seu concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho, né? E sobre, isso é produto, e aqui sobre a concentração dos reagentes, concentração de A elevado a Zinho, concentração de B elevado a Bzinho, e a gente chama isso de Kc, constante de equilíbrio, e esse C remete à concentração, tá? E é essa constante que caracteriza um sistema de reação, um sistema que é uma reação reversível, que entrando no equilíbrio químico aí. Esse valor não vai mudar, se o sistema entrou em equilíbrio, ele não muda ao longo do tempo mais, certo? Ele é uma característica da reação a uma dada temperatura. Então o Kc é fixo, ele é absolutamente constante a uma dada temperatura. O que é capaz de mudar o valor disso daqui é se você muda a temperatura do sistema. E ele é marca daquela reação reversível que entrou em equilíbrio numa dada temperatura, certo?
Então é importante lembrar disso. Nós temos diferentes tipos de equilíbrio, equilíbrio homogêneo e equilíbrio heterogêneo. Então você vai falar qual é a diferença entre um equilíbrio homogêneo e um equilíbrio heterogêneo. Na verdade, é muito simples essa noção de homogeneidade e heterogeneidade. Se todas as substâncias envolvidas no equilíbrio químico formarem um sistema homogêneo, uma mistura homogênea, aqui nós indicamos equilíbrio homogêneo. Aqui eu estou representando gases, né? E aqui o 2SO3 e 2SO2 formando em equilíbrio, você lê, ó, em equilíbrio com 2SO2 com 1 mol de oxigênio. E a gente escreve o Kc desse sistema como SO2 ao quadrado vezes O2 elevado à primeira dividido por SO3 elevado ao quadrado. E dessa daqui, o Kc é HI elevado ao quadrado sobre H2 elevado à primeira e 2 elevado à primeira. Certo? Então, sistemas homogêneos, equilíbrio homogêneo. Agora, em equilíbrio heterogêneo, é importante que você tenha mistura heterogênea, comparando produto e reagente, ó, gases e um sólido, o sistema é heterogêneo. E o Kc desse sistema, isso é importante, é o CO2 sobre o O2. Sólidos, como eu mostro aqui, líquidos puros não entram na expressão da constante de equilíbrio. Então, grifemos isso porque é importante. Tá? Sólidos e líquidos puros não entram na expressão da constante de equilíbrio. Tá? Na lei da velocidade, isso também não ocorria. Agora, como a lei da velocidade na cinética química, ela é a que faz a gente deduzir a constante de equilíbrio, então faz sentido isso acontecer. E aqui o Kc vai ser, ó, o produto aqui não entra, então você coloca 1, tá? E aqui vai ser o CO2 aqui tranquilamente, certo? Outro detalhe aqui importante, né, uma observação também importante que você tem, a água também não vai entrar. Ela é um líquido puro, mas quando você está em equilíbrio aquoso, ou seja, ela é o solvente, e aqui você tem uma reação, ela não vai entrar na expressão da constante em equilíbrios aquosos, certo? Muito bem, então nós temos o seguinte aqui, se você vai representar a constante de equilíbrio dessa reação que você está vendo aí, né? Você coloca que o Kc desse sistema é a concentração da glicose, a concentração da frutose, dividido pela concentração aqui da sacarose. Ok? Tá? Você podia colocar isso em termos de fórmula, mas a água, líquido puro, o equilíbrio aquoso, ó, veja, nós temos aqui, aqui e aqui. Tá? Muito bem. Agora, qual é a nossa interpretação dessa constante? Constante de equilíbrio vai indicar basicamente o seguinte: se você tem uma constante de equilíbrio muito grandona, quando ela está muito próxima de 1, ao redor de 1, essa interpretação, por exemplo, Kc igual a 8, Kc igual a 5, tem que tomar cuidado, tá? Mas quando ela é muito grandona, certamente essa constante de equilíbrio vai indicar que a reação direta ela era mais efetiva que a inversa. A reação, a gente diz, ela teve uma maior extensão para a ocorrência da reação direta, tá? Ou seja, a reação direta ela foi tão efetiva no começo, ela acabou produzindo tanto produto e consumindo tão reagente que no final do sistema você tem muito mais produto que reagente. Em compensação, você tem uma constante pequenininha, você indica que vai ter uma reação em que você tem o contrário. A reação direta ela não é tão efetiva quanto a inversa. Ou seja, você tem muito maior concentração de reagente do que de produto. E aí a reação inversa não deixa, né, formar muito produto, porque à medida que você já vai formando produto, ela já vai formando muito reagente, ela vai deixando a quantidade de reagente elevada, certo? Então a gente diz que com Kc pequenininho, você tem uma maior extensão da ocorrência da reação inversa, até o sistema entrar em equilíbrio, ok?
Então, isso é muito importante. Ok, então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do cálculo da constante de equilíbrio. Como é que a gente faz o cálculo da constante de equilíbrio? Então, para calcular a constante de equilíbrio, vamos dar um exemplo aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós temos um sistema que tem o tetróxido de dinitrogênio gasoso e o dióxido que vai se decompor formando dióxido de nitrogênio, certo? Então, vamos colocar aqui o seguinte. Vamos colocar que eu, no início do sistema, tá? No início do sistema, eu coloquei 10 mol desse cara, tá? Então, eu tenho 10 mol desse cara aí, tá bom? Vamos supor que eu tô num recipiente de 1 litro, tá? Tudo num recipiente de 1 litro. Claro que não deu tempo ainda de formar o dióxido de nitrogênio, mas que no equilíbrio, o sistema vai passar, o tempo vai passar, o sistema vai atingir um equilíbrio e eu meço a quantidade de 4 mol de NO2, certo? Claro que o Kc desse sistema, eu já vou escrever aqui, a expressão analítica é NO2 ao quadrado sobre N2O4, né? Muito bem. Para calcular o sistema em equilíbrio, o que tem que acontecer? O sistema tem que chegar no equilíbrio aqui, ó. Ou seja, está faltando uma informação. Qual é a informação? Quanto de N2O4 eu tenho que ter aí no sistema? Eu tenho que pensar nesse carinha aqui. Então, como é que a gente vai calcular esse cara? Então, nós vamos calcular isso daqui da seguinte maneira. Vamos pensar junto aqui, né? Vamos imaginar o seguinte. Nós percebemos que o sistema, até atingir o equilíbrio, uma tabela sempre é fundamental para resolver esse tipo de problema. Você faz uma linhazinha do início, uma linhazinha de reage forma aqui, que nem eu estou fazendo, e uma linhazinha do equilíbrio, tá? Então, eu percebo que do início até o sistema entrar em equilíbrio foram produzidos 4 mol de NO2. Então, você produziu 4 mol aqui. E nesse reage forma, nessa linha onde a estequiometria domina, você produziu 4 mols até entrar em equilíbrio. Para produzir esses 4 mols de NO2, significa que você consumiu 2 mol de N2O4. Ok? Ou seja, essa é a linha da estequiometria do reage forma. A linha da estequio aqui, ó. Tá? Muito bem. Então, você tinha 10 de N2O4, consumiu 2, o sistema atingiu o equilíbrio com 8 mol aqui de N2O4. Portanto, eu já tenho as informações no equilíbrio. As informações no equilíbrio são 4 ao quadrado, é a expressão analítica, né? Esse ao quadrado, a gente já tinha escrito aqui, né? Podemos até selecionar aqui. Vamos trazer para baixo esse carinha aqui, ó. Vamos copiar e vamos colar esse cara aqui. Vamos trazer para baixo para saber que a gente está usando ele, né? Então, 4 ao quadrado sobre 8. Ou seja, 16 sobre 8, o sistema tem um Kc no valor de 2. Aí, por exemplo, esse Kc no valor de 2, vamos supor que isso daqui tenha ocorrido um experimento a 100 graus Celsius. O Kc a 100 graus Celsius é 2. Se você mudar a temperatura do sistema, esse Kc igual a 2 já não vale mais, vai ter outro valor. E claro que nesse sistema nós podemos graficar até o sistema atingir o equilíbrio do N2O4 até aqui, ó, o do NO2. Então, a partir desse instante nesse gráfico, o sistema atingiu a temperatura de equilíbrio aqui, ó. Ok? Então, o sistema atingiu a temperatura, não, o tempo de equilíbrio. Desculpa, eu falei temperatura, mas é o tempo de equilíbrio aqui, ó. Consumido, gráfico aqui no início, típico aqueles gráficos de cinética química, aí não muda mais, sistema em equilíbrio, e aí a gente calculou o Kc igual a 2 desse sistema. Se eu não mudar as condições do sistema, isso daí fica, essa 8 aqui do N2O4 e o 4 do NO2 ficam para sempre.
certo? Muito bem. Existe também um conceito que a gente chama de grau de equilíbrio. O que é o grau de equilíbrio? Vamos ver. O grau de equilíbrio, basicamente, vai ser o quê? Vai ser um sistema em que nós vamos saber quantos por cento, né, de um reagente reage, ou seja, o número de mols de um reagente, de um dado reagente, que reagiu até o sistema entrar em equilíbrio em relação ao número de mols desse reagente inicial. Né? Então, esse é o grau do reagente que reagiu aqui, ó, até o sistema entrar em equilíbrio. Então vamos ver nesse exemplo, melhor do que eu falar, isso daqui em geral a gente representa com uma porcentagem. Um análogo disso aqui é aquele grau de ionização no ácido. Se eu falo assim, ó, 50% do ácido ionizou, significa que das 100 moléculas iniciais, 50 delas vão ionizar, vão se transformar em H+, mais o ânion associado. Aqui é muito parecido. Se, por exemplo, de 100 moléculas de um certo reagente, 30 foram consumidas até o sistema atingir o equilíbrio, o grau de equilíbrio vai ser 30%. É isso que a gente está falando. Isso aqui é importantíssimo e aparece, às vezes, várias vezes em algumas questões. Em um recipiente fechado, 5 litros de capacidade, de 5 litros de capacidade, colocando 2 mols de nitrogênio e 4 mols de hidrogênio. Após atingir o equilíbrio, houve formação de 1,5 mol de amônia. Calcule o grau de equilíbrio da reação. Então, eu tenho o gás nitrogênio, aqui, ó, reagindo com o hidrogênio. E aí formou amônia. Só que agora a seta vai e vem, porque eu estou tratando de equilíbrio, né? Então, eu vou colocar 2 aqui, 3 aqui e 1 aqui. E no início, ó, então a tabelinha início, reage, o reage forma e o sistema entrando em equilíbrio. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, de acordo com o enunciado, eu tenho 2 mols de nitrogênio e eu coloquei 4 mol de hidrogênio. E ele fala que após o equilíbrio você teve a formação de 1,5 mol de amônia. Então, 1,5 mol de amônia. Então, você tinha 0 mol no começo aqui. Então, vamos lá. Então, você sabe que você teve a produção de 1,5 mol desse cara. Se você teve a produção de 1,5 mol desse cara, vamos lá. Quanto que nós tivemos aqui de consumo de nitrogênio? Ó, a proporção, ó, a estequiometria aqui nessa linha. É a metade, ou seja, 0,75 mol, certo? E aí você vai ter o consumo, o consumo de 3 vezes 0,75 mol desse cara. Eu não vou fazer essa conta, por quê? Porque já sabemos, nós queremos o grau de equilíbrio em relação ao nitrogênio. Se fosse ao hidrogênio, eu faria. Qual que é? O grau de equilíbrio é esse alfa aqui, que a gente costuma chamar de alfa, é 0,70, é o quanto reage sobre o quanto você tem aqui no começo. 0,75 sobre 2, né? Então, 0,75 sobre 2 que você tem, então, é quanto? Né? O 0,75 sobre 2 dá... A gente faz aqui, dá 0,375. O que é 37,5% aí. Esse é o grau. Ou seja, de tudo que você colocar de nitrogênio até o sistema entrar em equilíbrio, 37,5% dele vai reagir para que o sistema entre em equilíbrio aí. Certinho? Muito bem. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, tire dúvidas, converse e a gente se vê converse comigo e a gente se vê na próxima vídeo aula. Um grande abraço.